Olá pessoal, eu sou Joaci Júnior, seu professor de Geografia. Estamos aqui para explicar o Plano de Estudos Tutorados PET do primeiro ano do ensino médio. Organizei esse vídeo do dia 18/5 ao dia 29/5, as duas primeiras semanas do PET, que realizaremos as atividades de Geografia. A primeira semana foi do dia 18 ao dia 22 de maio e o tema foi fontes de energia e matriz energética. Na semana passada não tivemos a videoaula de geografia pela Rede Minas e pelo YouTube, então eu trouxe esse conteúdo um pouquinho mais detalhado para vocês. Esse conteúdo está no PET a partir da página 83. Bom, as fontes de energia, elas são recursos naturais, ou artificiais, utilizados pela sociedade para a gente produzir algum tipo de energia. A energia, por sua vez, ela é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. Então, as fontes de energia, elas possuem relação com questões ambientais, pois a depender das formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados, conforme a gente vai observar na atividade adiante. Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. As fontes não renováveis são aquelas que não se renovam em tempo de vida humana. Por exemplo, o carvão mineral, o petróleo, elas não se renovam em um curto ou médio período de tempo. Já as fontes renováveis, elas se renovam em tempo de vida humana, tais como o álcool, o etanol, que é proveniente da cana-de-açúcar, o carvão vegetal proveniente da queima de árvores, que as árvores podem ser reflorestadas, então é em tempo de vida humana. Outro exemplo interessante, energia eólica, proveniente do vento, energia solar. As fontes convencionais são aquelas capazes de sustentar uma matriz energética por possuírem elevado potencial energético. As fontes alternativas, elas não possuem capacidade de sustentar uma matriz energética. São utilizadas como fontes de apoio. Então, as fontes de energia não renováveis, como o carvão mineral, ele é um tipo de combustível fóssil, ou seja, ele é originado pela decomposição de restos de vegetais. Sendo assim, encontrado em bacias sedimentares, por ser um combustível fóssil, é uma fonte altamente poluente, pois emite muito carbono e enxofre, o que contribui para a formação de chuva ácida. Embora esta fonte ainda seja muito utilizada em países, principalmente como a China, o carvão foi a principal matriz energética da primeira revolução industrial. O petróleo também é um combustível fóssil, encontrado em bacias sedimentares e altamente poluente. A partir da segunda revolução industrial, ele se tornou a matriz energética principal. Além de ser utilizado como fonte de energia em motores a combustão interna, o petróleo também ele é utilizado na fabricação de plástico, adubo, asfalto, borrachas, cosméticos, entre outros. Já o gás natural, que também é encontrado em bacias sedimentares, um combustível fóssil, ele é menos poluente, porém ele tem um baixo poder energético, ou seja, ele é necessário uma grande quantidade de gás para gerar pouca quantidade de energia. A energia nuclear, ela é uma fonte que envolve alta tecnologia em sua produção. Por isso, seu custo de operacionalização é elevado. Além disso, é preciso ter um bom sistema de segurança e infraestrutura para funcionamento de uma usina nuclear. Assim, o custo de implantação também é elevado e os impactos ambientais em caso de acidente são altamente nocivos. Nós já tivemos aqui no Brasil um acidente de usina nuclear em Angra dos Reis,
que ficou muito conhecido e gerou impactos ambientais muito importantes. Agora vamos para as fontes de energia renováveis, ou seja, aquelas que se renovam em tempo de vida humana, certo? A energia hidrelétrica é a energia formada através da queda d'água de rios, que movem as turbinas. Sendo assim, é adequada a ser instalada em rios de planalto. Os rios que abastecem a usina não podem passar por períodos de seca, ou seja, o rio tem de ser perene, correr água o ano inteiro. Caso contrário, o abastecimento da hidrelétrica será sazonal, ou seja, temporário. É uma fonte pouco poluente. Para instalar uma usina, o custo é alto e há necessidade de uma grande área a ser alagada, formando a barragem, promovendo assim impactos socioambientais, pois força a população ribeirinha a se deslocar e destrói parte da fauna e da flora. Porém, o custo de operacionalização é baixo. A energia eólica, por sua vez, ela é gerada pela força dos ventos. A energia eólica é uma energia limpa, com alto custo de implantação, contudo, há impactos ambientais significativos, como alteração da rota de migração de aves e poluição sonora. No Brasil, conta com 2 polos, um no Nordeste e outro no Rio Grande do Sul. O biocombustível, nesse caso o álcool, é uma energia alternativa às principais matrizes energéticas, por ser pouco poluente. Desse modo, ela reduz principalmente a dependência do petróleo. O biocombustível tem como principal matéria-prima a cana-de-açúcar, que é muito utilizada no Brasil, e o milho, que é utilizado nos Estados Unidos. Embora seja mais limpa, há consequências em sua produção, favorecendo o desmatamento para a plantação de cana, ampliando a concentração fundiária e promovendo monoculturas. Agora chegou a hora da mão na massa. Lembre-se que fazer pesquisa e consulta é permitido e importante para que você realize com sucesso sua atividade. O objetivo desse vídeo não é dar a resposta pronta, mas indicar a forma como você pode chegar a ela. Vamos lá. Na primeira atividade, está pedindo para observarmos a charge e responder as questões que se seguem. Beleza. Vazamento. A charge está demonstrando uma situação de vazamento. Aí o primeiro animalzinho pergunta: de onde veio essa mancha? No que o segundo responde: é a nossa parte nos royalties. Ok. Mas o que seria esse tal de royalty, né? Para a gente entender o que a charge está nos dizendo. O royalty, pessoal, ele é o termo utilizado para designar, né, uma importância, um valor de um dinheiro, né, que é pago ao dono, ao proprietário de um território em que está, né, em que se faz uma atividade mineradora, por exemplo, neste caso, né? Então, quando você retira um recurso natural, um produto de um determinado lugar, você paga o royalty. Nesse caso, os royalties são pagos aos governos estaduais e municipais onde se localiza aí esse petróleo. Então, é sobre isso que os animais estão falando, né? Eles estão fazendo uma crítica, né? Que o que sobrou para eles foi a poluição, né? Já estou dando aí uma indicação de resposta. Na letra A, qual é o problema ambiental apresentado na charge? Então, né, fácil de responder. B. Qual a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Então, que crítica eles fazem, certo? C. Qual a fonte de energia está representada? Muito fácil também. O gráfico ele está muito simples de entender, certo? Temos aí as matrizes energéticas, né? As fontes do petróleo, carvão, gás natural, biomassa, energia nuclear, hidráulica e outras. E as cores, né? Cinza claro, 1973 e cinza escuro ou preto no ano de 2006. Então é só você comparar, né? Cada fonte aí de energia, cada matriz energética em 2006 e em 1973 para responder as questões A e B, ok?
Na 3 e 4 é necessário você fazer a leitura do texto para responder. E também está uma atividade muito simples de responder, né? Todas as informações já estão contidas no texto, né? E até mesmo no gráfico acima. Atividade 5, leia a situação problema. Então eles colocaram aqui uma situação. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país, com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Essa é uma questão do Enem aí, 2012. Ok, então a pergunta: de acordo com as características desse país, qual a matriz energética de menor impacto e risco ambiental você indicaria? E por quê? Então, seria adequado você utilizar o combustível fóssil nesse país? Está dizendo que esse país ele não tem reservatórios de combustíveis fósseis, né? Seria adequado utilizar a energia hidrelétrica produzida, né, pela força da água, se é uma região plana, que apesar de ser chuvosa, né, é uma região plana? Será interessante? E está dizendo também que tem ventos constantes, né? Então, aí você vai fazer sua resposta aí conforme a indicação do enunciado. Então, segunda semana, de 25 a 29 de maio. O tema é a geopolítica do petróleo. Esse tema está no PET a partir da página 87. Ok, vamos analisar os conceitos agora. Geopolítica do petróleo. O que seria a geopolítica do petróleo, certo? Trata-se da disputa de poder em torno do petróleo ao redor do mundo, nada mais do que isso. Então, é o controle, a disputa em torno do petróleo. Mas por que uma disputa em torno do petróleo, certo? O petróleo ele é muito importante para a sociedade, né? A humanidade utiliza o petróleo como sua principal fonte, né? Sua matriz energética. Então, para a produção de diversos produtos, né? Na aula anterior a gente já falou sobre isso. E também como fonte de energia, né? Motriz, que movimenta aí motores, ok? Existe uma certa variação de preço no petróleo, né? A depender de vários fatores aí. E os países, né? Os governos e as empresas, elas têm muito interesse no controle desse petróleo, certo? Como o petróleo ele é formado? Ele surge durante um processo de formação das bacias sedimentares, né? Quando a deposição de camadas de sedimentos, ou seja, as partículas de rochas, né, sobre o fundo dos oceanos vai se sucedendo, ou seja, camada após camada, e essas camadas elas vão soterrando restos orgânicos, certo? De plantas e animais. À medida que essas sobreposições de camadas de sedimentos elas vão acontecendo ao longo dos séculos, a pressão sobre esse material, ou seja, o peso em cima do material orgânico, vai gradativamente aumentando, o que contribui para a sua total decomposição e a consequente transformação em petróleo. Também atuam nesse processo algumas bactérias anaeróbicas, cuja função é catalisar, ou seja, acelerar as reações químicas concernentes a esse fenômeno. Quem são os países envolvidos na geopolítica do petróleo? Nós podemos dizer que, de maneira geral, os principais atores da geopolítica do petróleo são aqueles países que possuem amplas reservas desse recurso, ou seja, têm o petróleo em seu território e utilizam ali o consumo interno e também exportam, certo? Também aqueles países que não têm petróleo, né, dentro do seu território, mas que compram, ou mesmo aqueles países que, apesar de terem o petróleo
em seu território nacional ainda necessitam comprar, pois o uso é muito grande. É hora da atividade, mão na massa. Lembre-se de pesquisar e consultar para que você realize uma atividade com sucesso, ok? A primeira questão e a segunda serão resolvidas com auxílio de uma tabela, ok? A tabela, ela representa as reservas provadas, a produção e consumo de petróleo no mundo no ano de 2002, ok? A primeira questão, a primeira atividade, está perguntando assim: quais as duas principais regiões do planeta que concentram as maiores reservas de petróleo? Elas coincidem com as áreas de maior consumo? Explique. Então você vai lá na tabela e observa as duas regiões, né, que concentram as maiores reservas. E, posteriormente, você explica na mesma questão, né, se elas são as regiões, as áreas de maior consumo, ok? Na atividade 2, está pedindo para você descrever a situação do Brasil no que se refere às reservas, à produção e o consumo de petróleo. Então, o Brasil ocupa que posição na reserva, né? Na quantidade de petróleo extraído, ou de petróleo disponível, né? Na verdade. A produção brasileira qual é? E o consumo de petróleo? Então é isso, você vai descrever a situação do Brasil. A atividade 3 traz também uma tabela representando a capacidade instalada das plantas termoelétricas a derivados de petróleo e parcela da geração de eletricidade nos países da OCDE. Então, os países aí da OCDE, ok? Já é uma dica. Essa aí na primeira coluna temos os países, na segunda a quantidade de energia gerada e na terceira temos a parcela da geração mundial no ano de 2001. Então, observem direitinho, atentamente os números. Na questão A, de letra A, está perguntando quais os 3 países que mais consomem petróleo para a geração de energia elétrica no mundo. Então você observa lá em cima. Quais os problemas ambientais gerados por essa atividade? Aí você já faz inferências de acordo com pesquisas e a videoaula que foi apresentada, ok? Na letra B, está perguntando, o Brasil não aparece na tabela. Qual é o motivo? Muito simples. Uma rápida pesquisa aí, ou até a dica que eu já dei, você responde facilmente. Agora temos um mapa disponível para responder as atividades 4 e 5, né? Esse mapa ele mostra o consumo de petróleo no mundo em 2002, em milhões de toneladas, ok? Aí nós temos aí uma gradação de cores para que você possa fazer sua análise, certo? E vamos lá. Na atividade 4, o que pede? Quais são os países que mais consomem petróleo no mundo? Explique. Então, conforme o mapa está mostrando, né? Você vai lá, observa, diz quais são os países e vai fazer sua explicação do porquê que esses países mais consomem petróleo, ok? A atividade 5 está perguntando por que o Brasil, embora seja um país produtor de petróleo, não figura entre os grandes consumidores. Então, você já vai fazer uma análise que está para além do mapa, ok? O Brasil é um produtor, mas não é um grande consumidor de petróleo, né? Então, dê sua resposta e boa sorte. Chegamos ao fim de mais um plano de estudos tutorado, primeira e segunda semana, do PET do primeiro ano do ensino médio. Aqui foi seu professor de Geografia, Joaci Júnior. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para auxiliar com suas dúvidas, ok? Bons estudos!